Olá, o Viver Plenamente de hoje está no ar. E hoje nós vamos falar sobre cultura alemã também. 25 de julho não é só o dia da imigração alemã, como também o dia do colono e o dia do escritor. E eu trouxe comigo um escritor que fala muito sobre a cultura alemã. Felipe Braun-Kuhn, que é nosso colega de Vale TV, formado em jornalismo e vereador aqui de Novo Hamburgo, que faz vários projetos sociais e culturais também. Felipe, sejas bem-vindo ao Viver Plenamente de hoje. É uma honra e uma satisfação poder te estar, prestigiando aqui, nesse meu local, que é essa programação do Viver Plenamente. Já acompanho o teu trabalho desde novinho, quando tu começaste lá dentro do partido, o tio ainda era o presidente, e felizmente a gente tem uma relação de amizade, acho que não só de hierarquia, por ser vereador, enfim, por ser colega aqui da Vale TV, mas eu te admiro muito pelo teu trabalho já desde novo. Obrigado, Aline, cumprimentar você, cumprimentar a todos que nos veem, que nos escutam aqui na Vale TV. Uma alegria de estar aqui, no teu programa, junto com você, que realmente é uma amizade de longa data, porque há muitos anos que você disse que você acompanha o meu trabalho, que eu acompanho o teu trabalho. E nessa data também tão especial, porque 25 de julho, como bem você colocou, na colônia estão boa parte das nossas raízes. A imigração alemã, para mim, é o meu mote, assim, como pesquisador e escritor. E 25 de julho é o dia do escritor. Eu prefiro te dar os parabéns pelo dia do escritor. Sim. Então, Felipe, em 2001, você iniciou as suas pesquisas sobre imigração alemã aqui na região. E o que despertou o teu interesse pela cultura alemã e como é que iniciou toda essa tua trajetória? Tu vem do jornalismo e começa a escrever, começa a buscar elementos para historiar tudo isso, Não sei se eu te chamo de jornalista, de historiador, de apresentador. Tem um pouquinho de cada veia aí. Exato. Correndo. Eu iniciei esse meu trabalho com 14 anos de idade por causa de uma caixa de fotos antigas que eu fiquei quando a minha avó paterna faleceu. No ano anterior, quando eu tinha 13 anos, no ano 2000. E a partir desse material eu despertei um interesse ainda maior. A minha avó paterna, que vivia comigo, com os meus pais, com meu irmão, ela contava muito, assim, os olhos dela assim, brilhavam quando contava histórias de família. Exato. Isso é tão Por isso bonito. que eu digo, é importante a gente sempre contar. Se os parentes não vão posteriormente acompanhar tanto, mas assim, contar essas histórias, para os filhos, para os sobrinhos, para os netos. Isso é muito bonito. E isso ajudou a despertar o meu interesse. E isso é uma das coisas mais legais que existem, porque trazem memórias afetivas. E a partir do momento que você conta sobre uma determinada cultura ou traz histórias de famílias ou busca essas histórias para as tuas obras literárias, que eu sei que tu busca muito nessa questão das histórias, isso também desperta a questão da afetividade, que é o que mais toca, a pessoa que é o leitor, ou o público que vai te assistir, ou o público que vai te prestigiar. E o núcleo sempre é a família, desde o contar, ouvir a história e depois registrar para as pessoas. Felipe, tu é colaborador do Instituto de Estudos Históricos também, pela Universidade de Mainz, na Alemanha, é isso? Isso. Falei certo? Falou. Então, pronuncia para nós, assim, explica esses termos, senão eu vou ter que chamar a tia Herta aqui para me ajudar, que hoje está difícil essa língua. Pode ser os termos Universität Mainz, Universidade Mainz, também tem um outro nome, Gutenberg, Universität Mainz, porque é lá que a prensa foi inventada em 1450 com Johannes Gutenberg. É um trabalho que, como colaborador, porque já enviei muito material para lá, obras, registros, escritos, e aí isso fez, nessa instituição, eu ser colaborador, e em outras duas também como membro, também na diretoria, podendo assim sempre trocar esse material, esse conteúdo. Tendo ido por várias oportunidades já também na Alemanha, ter recebido muitos grupos aqui, poder, como eu disse, assim, compartilhar esse conteúdo. Muito bom. E atualmente você faz parte também do grupo de estudos de história sobre o Brasil e Portugal. Isso, Felipe, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Como é que está funcionando esse grupo e esses estudos? Como é que isso vem contribuindo para ti como escritor? Olha, eu tive já na Argentina por 6 oportunidades, em que pese que mais nessa região do nordeste da Argentina, que é uma região
de colonização alemã também, e embora que a maioria eram gaúchos de origens alemãs, de origens germânicas, que foram para lá. Então fazer parte, claro, faz com que a gente possa também trocar muito conteúdo, mesmo que a história argentina ela é mais contada do lado espanhol e italiano, como aqui no Brasil mais do lado português. Então é importante fazer o registro dessas pequenas comunidades. Às vezes as pessoas dizem assim, claro que os alemães eles se destacaram na indústria, no comércio, em diversas áreas, e hoje muitas pessoas estão muito bem à frente da sociedade. Agora os alemães são uma minoria étnica, tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, quanto nos outros países da América Latina, onde essa etnia, onde descendentes dessa etnia se estabeleceram. E é engraçado que às vezes o pessoal que é de Novo Hamburgo, ou aqui da região do Vale dos Sinos, por ser um berço de colonização alemã, não tem essa ideia de que a gente é minoria, né? Quando vem o sangue alemão, enfim, eu sou uma mistura aí de um pouquinho de coisa. Eu costumo dizer que eu sou bem brasileira, mas a gente tem essa predominância aqui no sul. Porém, não é assim em todos os estados, né, Felipe? Na maior parte dos lugares, os alemães ainda são minoria. Né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque as pessoas têm, às vezes, a percepção de que daqui a pouco, em qualquer lugar que vai chegar, vai ter um pouquinho de cultura alemã. E nem sempre vai, né? Exato, Principalmente em outros estados. Lugares, pelo menos do Brasil, não vai haver. Aqui no sul, como bem você destacou, sim. Aqui nos nossos vales, partes de Santa Catarina, Paraná especialmente. E tu tens também outros projetos aqui no Rio Grande do Sul, em diretoria. Me ajuda. Como é que é o nome aqui? Do programa da Badisch Südbrasilianische Gesellschaft e.V., né? Ele queria que eu falasse isso, gente. Nunca ia dar certo. Eu já sou mistura de, né, que nem tem índio, tem português, tem alemão, tem italiano no meu sangue, mas eu não ia conseguir falar tudo isso aqui que ele falou. Havia um professor em São Leopoldo, até ela tem a sede em Karlsdorf-Neutarp, na província de Baden-Württemberg, bem no sul da Alemanha, né? Agora, recentemente, levei um grupo para a Alemanha como guia pelos caminhos dos antepassados. Fizemos várias regiões de origem dos imigrantes que se estabeleceram, especialmente aqui no Vale dos Sinos. Baden-Württemberg foi uma delas. Baden-Württemberg é um estado no sul da Alemanha, especialmente a parte esquerda, que é ladeada ou banhada pelo rio Reno. Era a província de Baden. Baden, também muitos emigrantes saíram de Baden e se estabeleceram, especialmente no Vale do Caí, ali naquela região de Barão, São Pedro da Serra, Salvador do Sul, aquele entorno. E há muitos anos um professor aqui de São Leopoldo, aposentado, infelizmente há alguns anos já falecido, o professor Beno Lerman, ele e a esposa tinham esse contato com para não deixar Badisch Südbrasilianische Gesellschaft, para dizer só a BSG ou BSG, que é a sigla. Então ele me fez o convite e aí eu iniciei a participação, né, junto com esse grupo. É interessante que eu tive, mesmo fazendo parte da diretoria, apenas uma vez com eles presencialmente, quer dizer, na Europa, né? Sim. Aqui eu já estive 3 vezes com eles, já recebi, já... Só que por quê? Porque boa parte das coisas hoje, e é interessante que aí, antes da pandemia, nós já fazíamos muita coisa pela internet. Manda e-mail, arquivos, recebe, compartilha, e depois vai para os livros. Então veja bem como essa evolução da tecnologia foi importante, para, como dizia Graham Bell, o fundador, o criador do telefone, eu inventei o telefone para encurtar as distâncias e não para alongar as conversas. E o pior é que muitas vezes a rede social distancia, né? Porque as pessoas vão ali pro celular e esquecem de interagir, de fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje, gravar pessoalmente. Né? Tem pessoas que gravam o programa online, ou enfim, conseguem pegar entrevistados de outros locais, e isso facilitou na hora de comunicar. Mas esse contato aqui, né, Felipe, isso aqui eu acho que é o mais valioso que existe, da gente poder contar histórias, poder estar junto, poder estar compartilhando informação de uma forma mais tranquila, né, e mais natural também. Felipe, tu também é membro da Associação das Organizações Históricas da Região Europeia. Né, ele trouxe aqui vários nomes, Saarland, Luxemburgo, Valônia. Isso.
né? E é também escritor de 25 livros. Começou com 14 anos, que idade está agora? Pode perguntar a idade? Pode. 36, né? Então, como eu disse, assim, 22 anos de pesquisas. 22 anos de pesquisas e escrita já. E as publicações, a primeira faz 15 anos. E um pouquinho mais de um livro por ano, se a gente pegar e fizer a conta aqui, né? Exato. Então já tem bastante coisa, né? Bastante material publicado e bastante material também historiado aqui do local em que nós estamos aqui, né? Na região do Vale dos Sinos. Então, sendo vereador e apresentador, e além de tudo isso, como é que é conseguir conciliar tudo isso? Escrever 25 livros, ser apresentador de TV, vereador, fazer projetos, né, levantar a bandeira da educação, que eu acho que também é super importante, que é um dos pilares, muitas vezes também, para que permaneçam obras literárias e sempre dentro da cultura local. Como é que tu consegue dar conta, Felipe? Eu brinco sempre, devo já ter dito em alguma atividade aqui da Vale TV, não sou chegado em futebol, aí já ganho umas 5, 6 horas por semana com isso. Mas assim, de fato, otimizar e organizar o tempo, quando a gente gosta do que faz, mas também tem foco, que muitas vezes é tão fácil de perder hoje com WhatsApp, com internet, com tudo mais, eu me disciplino a muitas das coisas que eu pretendo fazer. Então eu sempre digo, eu debato, eu dialogo com as pessoas, eu explico os projetos. Agora, eu não excedo o tempo com as coisas. E para mim, determinados debates, eu faço o debate que eu acredito que é necessário. Então não entro às vezes em mas o que está acontecendo lá fora em tal... muito assim do que eu posso apresentar e do que eu posso fazer. Eu sempre digo, teve uma eleição em 2016, era bem naquela época do impeachment, né? Claro, se discute, acho que é importante que a comunidade discuta e tudo mais, mas nós estávamos numa eleição municipal, nós deveríamos estar discutindo as questões municipais. E aí tinha pessoa falando desse, de A, de B, de C, desse, daquele. E eu disse, olha, eles muitas vezes nem sabem que a gente existe aqui em Novo Hamburgo. Então, assim, o que a gente tem que trabalhar para a cidade e assim eu vejo que é nas minhas outras áreas, né? Quando eu faço as palestras, quando apresento aqui na Vale TV, ou os livros, eu tenho um tema, e aí eu desenvolvo isso, então, com as pessoas e com o público, né? Cada público é diferente, né? Na Vale TV é o telespectador, o livro é o leitor, no projeto é a comunidade que acompanha, em que pese que é possível ser leitor, telespectador, eleitor, depende o que cada um, né, vai acompanhar e achar e acreditar no próprio trabalho. E querendo ou não, né, Felipe, eu sempre digo assim, uma área está interligada com a outra, né, porque o teu trabalho dentro da política, ele vem muito ao encontro da cultura e da educação, né, e fomentando sempre ideias quanto a isso, como jornalista e como escritor, né, apresentador, enfim, escreve teus livros, consegue divulgá-los, consegue marcar palestras. Então, querendo uma coisa vincula a outra. De certa forma, elas estão interligadas, não são coisas completamente distintas, né? Então, eu vejo desta forma. Isso facilita bastante. Felipe, conta um pouquinho da tua experiência como assessor de imprensa na Assembleia Legislativa também do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que foi atuar como diretor de jornalismo durante a tua gestão administrativa? Que eu acho que isso também traz uma bagagem para quem muitas vezes quer ser escritor ou quem deseja, daqui a pouco, desenvolver um trabalho mais literário. Foram 6 anos na Assembleia Legislativa, na assessoria de imprensa, também na parte parlamentar, mas especialmente na área de imprensa. E 2014, 2015, à frente da área de comunicação social, na área de jornalismo. Claro, uma experiência enorme, porque eu tinha 35 pessoas lá no nosso setor, e é necessário, porque nós estamos falando de um parlamento do Estado, com rádio, com TV, com a parte de comunicação da Assembleia Legislativa, e que, de fato, por exemplo, nós cobrimos as eleições, os parlamentares eleitos, escrevíamos os perfis parlamentares, acompanhávamos tanto o presidente da Assembleia Legislativa quanto o que era encaminhado por outros gabinetes. Então, eu vejo que foi uma experiência muito importante para a comunicação.
até mesmo para a questão política, para eu estar vereador hoje em Novo Hamburgo. Claro que cada dia, às vezes, tem coisas que a gente não prevê, e acontecem, né, que chegam de demandas, de situações. Ver o ciclone agora recente, né, era algo assim que algumas coisas haviam já acontecido, mas muita chuva num período muito curto, toda essa questão dos alagamentos. Agora, para ter essa preparação, é importante ter uma caminhada. Claro, quem consegue chegar e não teve antes, mas eu vejo assim que é importante. Eu já vi colegas que às vezes têm grande dificuldade, seja na tribuna, seja no exercício do mandato, e eu acredito que se tivesse antes, nesse aspecto, né, um bom andamento também, de conhecimento também na política, ajudaria, facilitaria na caminhada. Facilitaria a tua vida nessa caminhada aí também. Bom, né, vamos segurar um pouquinho aqui dessa história e a gente vai voltar em seguidinha com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. Quem me veste hoje é a H Urbano, lá da Hering, do Hipermercado Bourbon e da Mariano de Matos. Quem precisar de um look aí, né, para estar utilizando nos seus eventos, tem o seu valor, né, Felipe? Então a gente já volta aí com o segundo bloco, contando um pouquinho mais da história da imigração alemã e falando sobre o Dia do Escritor com esse super escritor, Felipe Braun Kuhn. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. Quem me veste é a Hering H Urbano, do Hipermercado Bourbon e da Mariano de Matos. Estou hoje com um escritor, pelo dia 25 de julho, que é o Felipe Kuhn Braun. Kuhn Braun. Vamos corrigir agora que eu falei o contrário sobre o nome dele aí no fechamento do primeiro bloco. E ele veio falar também um pouquinho da nova obra literária dele, que é essa aqui, História do Povo Alemão, e é a primeira obra bilíngue dele, em inglês e alemão. Felipe, vamos falar um pouquinho dessa obra, como é que surgiu a ideia de escrever a História do Povo Alemão neste momento? É um título mais geral, geralmente tu pega alguns recortes, inclusive quando eu voltei separada para o Novo Hamburgo, ele foi lá me levar um livro, As Noivas de Preto. Agora eu vou falar, vou entregar aqui. Pois é, eu acho que eu estava de luto e eu não sabia, tô brincando. Não, e recebeu lá a noiva vestida de preto. Isso para mim, Felipe, eu acho que era para mim. Eu digo, como era para ti? Por que era para ti, né? E aí tu contou aquela história, mas passou. Enfim, né, o meu espírito brincalhão, né, tem que ter sempre uma brincadeirinha aí com os títulos, né, das obras do Felipe. Felipe, esse aqui é uma obra mais geral e tu trouxeste ela em 2 idiomas, isso, inglês e o português. Isso. O meu trabalho como escritor, sempre desvendando as raízes aqui da região, das comunidades, dos costumes, das pessoas, das famílias. Muitas vezes quando a pessoa pergunta, mas e qual era o imigrante que veio, o que ele fez? Então, felizmente, eu reuni de muitas dessas famílias muito material.
Hoje eu tenho 42.500 fotografias antigas Nossa. e 400 mil nomes de imigrantes alemães e descendentes, especialmente aqui dos nossos vales. Sempre digo o Vale dos Sinos, Caí, Taquari, Paranhana e Rio Pardo, especialmente. Em Costa da Serra até Nova Petrópolis. Rio Pardo, quem tiver a oportunidade de conhecer, tem lugares lindíssimos, né? Que contam várias histórias. Eu cheguei a ter a oportunidade de ir pra lá. Bem preservados também, bem cuidados, né? E a história do povo alemão, esses 20 capítulos, foi a forma de trazer ainda mais sobre as raízes. Porque nem todas as pessoas sabem, eu sou professor no seminário aqui de Novo Hamburgo, no Betânia, no bairro Primavera, dou um trabalho... Fábrica de Padre. Ou é o início, né? Da Fábrica de Padre é boa, né? Fábrica de Padre. Seminário Propedêutico Betânia, primeiro ano dos seminaristas, eu faço um trabalho voluntário lá como professor e sempre os padres pedem para que eu fale dessa formação histórica da Alemanha, dentro da Igreja Católica dentro da Alemanha e da vinda deles para cá e como a Igreja acompanhou aqui até a formação da nossa diocese em 1980. Então, assim, descrevo isto e história do povo alemão e, olha, veja bem, um próprio livro que eu publiquei sobre Lutero e a Reforma também vem de aulas que eu passo lá para eles. Então, que eu vejo que são conteúdos importantes quando a gente estuda a imigração alemã. A história do povo alemão, ele não trata da imigração, ele trata 20 capítulos sobre as raízes do povo alemão, como esse povo se organizou economicamente, socialmente, politicamente, culturalmente, religiosamente. Então, assim, essas bases, esse pilar. Né? E por que em inglês? Porque em 2020, na verdade, 2020 foi a segunda vez que eu fui para a Alemanha como palestrante. E agora, final desse ano, vai ser a terceira oportunidade como palestrante. E lá as pessoas não tiveram tanto acesso aos meus livros, e sim ao meu trabalho, por tanta troca de material e pela internet hoje, por algumas divulgações também lá nos jornais. E dali, um contato que em 2020 eu tive numa palestra, solicitaram então que se não pudesse ser em alemão, que fosse então em inglês, porque o alemão é um idioma muito mais difícil e o inglês muitas pessoas sabem, muitas pessoas conhecem mesmo na Alemanha. O inglês praticamente tem mais acesso em outros lugares, exato, né? Né? Acesso mais universalizado. Eu, por exemplo, no falar alemão, eu consegui me virar boa parte dos lugares onde eu já fui, já viajei. Agora, o inglês, a gente sabe que ele ainda é mais abrangente. Não porque é o inglês, porque hoje é o idioma... Tu mesmo traduziu? Não, aí eu tenho um amigo, professor, também da área mas ele trabalha na Secretaria da Igreja de Confissão Luterana aqui de Novo Hamburgo, Três Reis Magos em Hamburgo Velho, Malcolm Foltz, fazer uma propaganda para esse homem, né? Mas é bom o pessoal saber, né? Porque exato. às vezes precisa de um tradutor até para uma exato. obra de mestrado, de doutorado, exato. e nem sempre a gente sabe onde encontrar esse profissional. E nem sempre a gente tem em Novo Hamburgo. E o Malcolm é de Novo Hamburgo, tem um apreço também, acompanha o meu trabalho, e aí ele traduziu o livro de Lutero, mas o livro de Lutero ainda não está, pretendo também publicar mais à frente bilíngue. É uma forma de divulgar ainda mais, né? Uma maior abrangência a esse trabalho. Ok, e como é que surgiu essa tua paixão por escrever? Olha, a paixão por escrever é realmente a vontade de registrar essas histórias que eu ouvi esses anos todos e ter sempre em mente de que escrever e publicar é preservar. É um material que não se perde no futuro, né? Hoje se compartilha, e no futuro, quando alguém procurar, vai estar lá o material que o Felipe escreveu, que o Felipe pesquisou, que as pessoas forneceram para o Felipe. Então eu acredito muito nisso. Eu, quando iniciei minhas pesquisas, eu encontrei uma pequena, mas importante biografia, pequena em número de páginas, talvez 30 páginas, de um antepassado meu. 1900 ele escreveu a história da sua família, por que veio para cá, como foi a vinda aqui, como foi a trajetória dele aqui. Foi aquilo também, assim, para mim foi uma inspiração a deixar esses materiais registrados. Perfeito. E dentro desse teu trabalho, enfim, né, como é que as pessoas às vezes podem contribuir com o teu trabalho, Felipe? Porque às vezes tem pessoal que tem história ou tem história de família. Isso é interessante para ti ou não?
como é que você faz a busca e essa pesquisa hoje para criar tantas obras literárias com tantas histórias locais e de culturas, né, locais aqui também, principalmente dentro da imigração alemã? As pessoas, elas conseguem ter acesso a ti? Isso é importante? Como é que elas podem contribuir com o teu trabalho? Para ter acesso a mim é fácil. Então, pelo WhatsApp, eu brinco aí também como vereador na cidade, o meu WhatsApp, meia Novo Hamburgo tem, outra metade acha fácil, né? Não é difícil, assim, se comunicar e me encontrar. E o Felipe às vezes demora uns dias, mas ele sempre dá retorno. É isto. Isso exato, é importante. né? Ou ele dá retorno, ou algum assessor vai entrar em contato. Né? É. Por experiência própria, por narrativa de outras Sim. pessoas, a gente sabe que esse retorno vem, né, Felipe? Obrigado também por esse feedback, porque assim, eu digo, realmente dar o retorno no que as pessoas precisam, e muitas vezes também é descobrir a sua própria história, e aí eu indico caminhos, né, porque nem tudo, às vezes a pessoa quer algum material que eu não tenho, ou que eu não pesquisei, mas muitas vezes eu sei quem tem, eu sei quem pesquisou, eu sei quem publicou. Então, se as pessoas têm material para doação, seja digital, seja físico, seja impresso, é possível também. Tem esse acervo, ele só aumenta, né? Eu só aumento ele, cada vez com menos, não é que tem menos espaço, porque a gente ajeita e organiza para mais um espaço, a ideia de preservar isso, de que isso não se perca para o futuro, todo esse conteúdo que eu sempre digo, não me considero dono, me considero guardião desse acervo que eu formei. E como quando você pergunta sobre a inspiração e sobre essa temática, eu sempre digo, eu gosto de escrever, conhecer e escrever histórias que não são fáceis de achar. Então, por exemplo, quando eu escrevi sobre as Noivas de Preto, não havia um livro até então sobre esse costume aqui no Brasil. Eu sabia que isso já existia, por causa daquelas histórias que contam de vô, né, e que dentro das famílias e que vai passando de geração para geração. Mas não, né, a questão de historiar e colocar isso, né, e reunir, não é fácil, não é para qualquer um, né, Felipe? Tem que achar todo esse acervo, organizar e trazer isso, né, e verificar realmente se a informação é verídica. Isso também não é fácil, porque daqui a pouco tu tem uma história daqui, outra de lá, e uma coisa não fecha com a outra, tu vai pesquisar até encontrar realmente qual é a verdade daquilo ali para poder contar adiante. E quando a gente pega um assunto sobre esse, com essa temática que não é praticamente abordada, pouquíssimas pessoas sabem que as nossas bisavós, trisavós casavam de preto, né? Depois também Tramandaí, como as famílias iam à praia 90, 100 anos atrás, um livro sobre como as pessoas tratavam o luto e a morte, e outros que logo mais estarão por vir aí. Tá aí uma temática para a gente trabalhar lá em novembro, né? Eu já trabalhei sob o ponto de vista de saúde mental, vamos entender sob o ponto de vista de histórias, né? Como é que as pessoas tratavam o luto. Vamos pensar numa pauta lá, Felipe. O livro está pronto, a gente só organiza, deixa ele organizado para fazer um conteúdo para levar para o pessoal. Sim. E dentro do teu trabalho, que situação inusitada tu já passou? Já passou por alguma situação surpresa, alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa que foi extremamente positiva, alguma coisa diferente do comum? Nossa, agora, tanta coisa que a gente, assim, positivo, eu digo, o retorno que a gente tem no dia a dia, várias situações, assim, das pessoas, vamos dizer, inicialmente do trabalho de pesquisa, né? Teve uma senhora que no interior de Picada Café, e nem foi um livro que eu publiquei, eu acompanhei um jornalista, um fotógrafo que a partir do trabalho deles comigo realizaram uma obra. Qual jornalista? Vamos dar nomes aqui que eu acho que é legal. Vladimir Cunha, lá de São Paulo, né? O fotógrafo agora me perdoa depois, ainda mais se ouvir, né? Mas eu realmente não me recordo no momento o nome. Eles fizeram um livro, Minha Pequena Alemanha, Mein Kleines Deutschland, um livro bilíngue, lindo, enorme. E uma das entrevistadas lá em Picada Café, porque eles ainda tiveram, depois de publicado o livro, eles me mandaram exemplares para eu levar até essas pessoas que moravam bem no interior, para presenteá-las. E essa senhora que eu levei eles, ela não falava português. E aí chegou o livro bilíngue, no caso português e alemão, e ela pôde ler a sua história num livro, em alemão. Aquilo foi assim gratificante mesmo, assim,
Fora a história que o irmão dela contou, a história que ela contou, o período da guerra, da família, da mãe que eles perderam cedo, assim, coisas assim muito bonitas, assim, muito emotivas, né? Do trabalho aqui na Câmara e político, muitas vezes assim, de a gente poder, através de um projeto, por exemplo, o projeto Vereador Mirim, foi um projeto que eu apresentei com outros 3 colegas da Câmara, só que ele é um projeto que hoje tem sido referência aí a outras cidades, Explica outros para nós estados. o que é o Vereador Mirim. Nem todo mundo sabe. Os alunos conhecerem não só a diferença entre os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas também saberem como que é o processo político, não partidário, processo político, participar, participar como cidadão. E como cidadão pode ser como eleitor, como cabo eleitoral, como candidato, verificando como foi a eleição, as N possibilidades que o processo de cidadania, sendo participativo, você consegue ter, você consegue... Então, isto foi ver os alunos participando, os vereadores e vereadoras mirins. Tem uma menina, a Ana Krause, mandar um abraço para ela, lá da Lomba Grande, né? A Ana Krause, ela até hoje continua dando, ela foi vereadora mirim há 4 anos já, ela continua dando uma enorme contribuição, porque ela participa, ela escuta, ela vai até a Câmara, ela dá ideias do bairro dela, de Lomba Grande. Já virou uma líder comunitária. Já virou uma líder comunitária, quem sabe no futuro uma vereadora da cidade. Então, ou se não for, vai em que pese que eu acho que vai, né? Mas assim, vai estar participando, né? Ela compreende, ela exercita, ela gosta do papel, né, exercitar como cidadã. Então, isso é importante. Ajudar a plantar isto, né? Ou ter feito parte em algum momento da trajetória desses jovens. E um projeto também que, para mim, que pesa que nós só conseguimos executá-lo 1 ano nesses 4 anos, porque houve pandemia e atrapalhou bastante, mas um projeto de minha autoria, Prêmio Literário Leopoldo Petri. Leopoldo Petri, né? Foi o primeiro prefeito de eleito, Novo Hamburgo. o primeiro professor, escritor, né? Escritor da cidade, professor, já tinha outros antes dele, mas também deu contribuição nesta área. E a gente pôde premiar os melhores trabalhos dos alunos das escolas municipais num livro em que eles se tornaram escritores mirins, com o seguinte tema: o que você pode fazer para ajudar a sua cidade. Então, assim, foi realmente, depois quando nós levamos até as escolas, como eu digo assim, fazer a diferença na vida das pessoas. Esses são 3 exemplos que para mim são muito gratos do trabalho político também e do trabalho como escritor e pesquisador das nossas raízes. Felipe, nosso tempo está acabando. É um prazer enorme conversar contigo, tem muitas histórias aqui para contar. Infelizmente, nosso tempo é curtinho. E, enfim, como é que a gente pode fazer? Isso aqui já foi lançado. Esse é o teu. Esse é o teu presente. Exato. Ai, que lindo, esse é o presente. adorei. Depois eu só preciso fazer uma dedicatória, né? Mais à frente a gente divulga também. Ele, né, ainda não foi lançado. De novos lançamentos. Nós já fizemos, né? Um pré-lançamento. Mas faremos mais, mas não temos data no momento. Né? Ok, assim que tiver a data, passa, que a gente vai colocar então na agenda cultural e ajudar a divulgar esse teu trabalho aí, belíssimo, historiando e contando toda a história da imigração alemã aqui em Novo Hamburgo. Felipe, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada por trazer tantas histórias bacanas e tantos projetos que contribuem para o crescimento cultural aqui da nossa região. Como é que o pessoal pode mandar material para ti? Como é que o pessoal pode te seguir? Passa teu Instagram. Instagram, Felipe Kuhn Braun, K-U-H-N-B-R-A-U-N, e pelo e-mail Felipe Kuhn Braun, meu nome e meus 2 sobrenomes, tudo junto, sem hífen, sem ponto, @hotmail.com. Obrigado a todos que nos escutam, nos veem. Obrigado a você, Aline, e qual que hoje eu estou aqui por causa do teu convite. E o teu programa? Fala do teu Unsere programa. Familien, as nossas famílias. As como eu nossas disse, famílias. assim, né, o núcleo sempre é a família, de uma comunidade, de uma cidade que é formada através de várias famílias. Né? Então, obrigado. Muito obrigada pelas tuas contribuições, Felipe. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até a próxima quinta-feira.